Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação em Administração e Administração Pública e de pós-graduação em Administração Pública de mais de 60 instituições de ensino superior participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PNAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, para acrescentarem, agregarem, conseguirem mais conhecimentos, utilizando-os como formação complementar aos seus cursos. Este programa faz parte da série temática sobre gestão social e o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje são indicações geográficas e gestão social. Para isso, eu já estou aqui ao lado do professor César Augusto Miranda Guedes, doutor em administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduado em economia pela Universidade Federal Fluminense. O professor César Guedes realizou pesquisas de pós-doutorado no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, como professor convidado na disciplina Dinâmicas do Desenvolvimento Latino-Americano, do mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. É professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde atua nos programas de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovações na Agropecuária e também em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas. Professor César também é professor convidado na Universidade Andina Simón Bolívar, na sede Equador, e da Universidade Nacional de Rio Cuarto, da província de Córdoba, na Argentina. E participa do programa Pró-Integração, apoiado pela CAPES, além de desenvolver atividades de extensão universitária em um projeto de transferência de tecnologias sociais na Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Professor César, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui. O prazer é meu de estar aqui com vocês e poder participar dessa atividade. Bom, o nosso tema são as indicações geográficas e a sua relação com a gestão social, mas eu gostaria, professor César, de começar a nossa conversa por uma questão mais conceitual, normativa, em torno do que são, de fato, essas indicações geográficas, as IGs. Muito bem. O centro da questão é que a gente, quando fala de indicação geográfica, está tratando de produtos e, no caso da legislação brasileira, que a gente pode explorar daqui a pouco, também na área de serviço, o que é uma novidade em escala internacional, mas de produtos ancorados no território. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que uma indicação geográfica só é viável e só é possível de existir se existe uma combinação de fatores que começa pela questão do ambiente natural, físico, biológico, quer dizer, aptidão do solo, altitude, clima, o vento que bate, o sol e das pessoas que vivem ali. Existe uma dimensão de ativo intangível que tem a ver com fatores históricos, culturais, tem algum acúmulo no tempo que está materializado naquele espaço, naquele território, né? O que faz com que aquele produto ou aquele serviço na legislação brasileira, se é possível, seja resultante dessa conjunção. Esse é o primeiro ponto. A noção de indicação geográfica, mesmo que as pessoas não saibam, elas conhecem essa noção quando elas falam de um tequila, de um porto, de um Havana, de um Bordeaux. Isso tudo são indicações geográficas extremamente exitosas, né, cujo produto ganhou a densidade e a representação do próprio lugar. E é uma coisa bastante antiga, né? Por exemplo, tem autores que trabalham com o tema, quando querem sensibilizar para a discussão, mostrando o quanto isso é antigo, que mostram que na Bíblia, quando alguém se refere em algumas passagens a um vinho, ou alguma madeira, um mármore, está se referindo a um produto lá de trás, como o vinho do Líbano, o cedro, não sei o que lá do norte da África, né? Quer dizer, a noção é muito antiga. A novidade viria no aspecto normativo, que vamos falar daqui a pouco, mas eu queria comentar ainda mais uma coisa para falar dessa conjunção e dessa carga simbólica, né?
Se nós consideramos, por exemplo, o azeite, que é um dos segmentos em que a indicação geográfica caminha com mais força, né? O azeite, para quem gosta do assunto, da culinária, da cultura e tal, sabe que isso é anterior à era cristã até, ele é do Mediterrâneo, né? Ele tem na sua carga simbólica a cultura mediterrânica, né? É isso. Para começar, a questão do conceito tem a ver com isso. Agora, o senhor tratava aí de alguns exemplos. É claro que há toda essa necessidade de você legitimar ou reconhecer o território, os hábitos, as tradições, os costumes, ou seja, as peculiaridades de uma determinada região e do produto ou do serviço que ela gera. Você está tocando num ponto que é absolutamente fundamental nessa discussão para esse campo, que é o seguinte, e também na área toda das ciências sociais aplicadas, né, no desenvolvimento dos últimos anos. A questão de fundo qual é? Que o território não é um recorte físico. Você falou muito bem, quer dizer, o território é impensável sem as pessoas que fazem parte da paisagem, que estão ali. O Milton Santos, que é um geógrafo brilhante brasileiro, né, que tem um papel muito importante no pensamento do espaço, da geografia e tudo mais, ele insiste nesse ponto, quer dizer, que as pessoas fazem parte da paisagem, estão compondo o território. É um conjunto de relações que vem se fazendo e que não para de ser feito no dia a dia, no cotidiano e tal. Isso que você falou me lembrou uma outra questão aqui, que é o seguinte, o potencial que nós temos no Brasil, né, em termos de diversidade de biomas, as áreas de transição para um bioma e para o outro, e do contingente humano que vive aqui, né? Quer dizer, o Brasil é o principal destino, isso em primeiro lugar, né, de africanos, portugueses, libaneses, japoneses, de primeiro lugar é isso, e de segundo, terceiro, quarto tem vários. E vê que incrível que você tocou aí, a questão de que essas pessoas, quando vêm, esses contingentes humanos, quando vêm para cá, trazem um conhecimento, trazem uma relação com o mundo, e muito do que a gente tem no Brasil de produtos, hoje já reconhecidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que a gente vai falar nele daqui a pouco, o INPI, reconheceu indicações geográficas que são como se fossem, eu não vou dizer acidentes ou mutações da genética cultural trazida de outra parte do mundo aqui no Brasil. Por exemplo, um caso que eu acho interessantíssimo, o queijo do Cerro, do município do Cerro, caminhando para o norte de Minas, né, caminhando para Diamantina, tem a cidade belíssima do Cerro, que conseguiu uma indicação geográfica pelo seu queijo, né? Esse queijo foi iniciado no a prática de tentar fazer um queijo, né, no século XVIII por imigrantes que vieram da Serra da Estrela, que tem um queijo consagradíssimo. Não resultou num queijo da Serra da Estrela, nem podia resultar, mas é um queijo maravilhoso, que nasceu disso. O território sem as pessoas deixa de ser uma discussão social, histórica, econômica, passa a ser uma coisa puramente do meio ambiente, da natureza, não, né? É isso mesmo. Agora, é curioso também, professor, e aí eu acho que é importante destacar essa sua menção ao fato de que, em regra, ou no senso comum, a questão das indicações geográficas, das denominações de origem, normalmente elas transitam muito mais numa área próxima do direito ou da normatização, e eu confesso, poucas vezes eu tratei dessa questão com alguém que aborda sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista do território. Perfeito. Dizer, não é rigorosamente apenas uma questão legal ou de propriedade industrial, que é uma das atribuições exatamente do INPI, mas é, sobretudo, o reconhecimento dessa questão do território, dos hábitos, das culturas, das práticas, às vezes milenares por trás com certeza de um produto ou um serviço. Você falou bem que é o seguinte, a parte normativa, que eu vou falar dela já já, é tão rica, tem tanta nuance, tanta institucionalidade nacional, internacional, questões de disputa seríssima, né? Que isso aí acaba sendo um dos vetores principais da discussão. Agora, está longe de esgotar, porque anterior à parte da norma, da lei, da institucionalidade, tem essa questão do mundo da vida que vai se fazendo, né? Aceitando a tua provocação, por exemplo, Cuba e Estados Unidos, retomando as relações agora, vão ter que se entender em muitas áreas. Uma delas é essa. Por quê? Porque como eles não tinham relações muito afinadas, tinham várias áreas que eram sem entendimento. A questão do rum, por exemplo, tem nomes utilizados nos Estados Unidos que Cuba usa e tem essa disputa. Vão ter que se entender. Ou áreas, por exemplo, como recentemente houve da Argentina, uma província de La Rioja, que perdeu a disputa para La Rioja da Espanha.
porque tinha o vinho com indicação geográfica de La Rioja, e uma província tem o mesmo nome, né? Então, essa é uma das partes que compõe, sim, e é uma área bem interdisciplinar, que tem várias interfaces, né? Agora, e com relação ao desenvolvimento territorial, o papel de uma indicação geográfica, quando obtida para um determinado território, é fundamental para o seu desenvolvimento, professor? É fundamental pelo seguinte, como a gente falou antes, né? Um território, um espaço, tem as pessoas que vivem lá e tem um conjunto de relações. Então, eu queria dizer o seguinte, uma indicação geográfica, ela não caminha deslocalizadamente, ela é extremamente territorial e localizada. Explicando melhor, o conhecimento que está em torno de uma indicação geográfica, ele é um conhecimento localizado, porque ele não caminha sozinho. Imagina o seguinte, vamos pegar o contra-exemplo, né? A Coca-Cola, né? Ela tem lá, inclusive a Coca-Cola é um caso especial, de manual, porque ela não tem a patente. Dizem que está guardado num cofre lá em Atlanta, pouca gente sabe o segredo e tal, mas em qualquer lugar do mundo dá para fazer Coca-Cola. Do mesmo jeito de lá, sem tirar nem pôr, igualzinho. Como é a cultura industrial. Você faz escala, exatamente. Você tem a escala, tem a produção em massa, consumo em massa e tal. No caso da indicação geográfica, não. Ela está comprometida até a alma com o lugar onde ela iniciou. Com o genuíno, com o autêntico. Exatamente. E agora vamos entrar num conceito de economia, que eu acho que é um conceito que já aparece na mídia, muita gente conhece, que é a questão da cadeia produtiva. A cadeia produtiva de uma indicação geográfica e as interfaces, os elos dessa cadeia, quando o processo é bem conduzido, ele implica num transbordamento de uma série de positividades. E mais uma vez eu vou te dar um contra-exemplo. Digamos que toda a produção implica em cadeia produtiva. Você tem elos daquela cadeia produtiva de alguma maneira, você tem, tem o consumo, tem o descarte, a produção implica em descarte, o consumo também. Então eu queria dizer o seguinte, no caso de uma indicação geográfica, existe um compromisso maior com o local, com o meio ambiente, com os atores que estão em volta, diferente, por exemplo, de um grande projeto industrial de uma cimenteira, digamos. Até porque é preciso preservar as condições que garantem... Tocou no ponto, exatamente. Daquele produto. Exatamente. Se você altera demais o ambiente, exatamente. Você perde o genuíno. Diferentemente de alguns grandes projetos, que uma vez que se tenha se esgotado as condições de energia que chegavam lá, ou de matéria-prima, ou a poluição, ou foi tudo predatório, muda de lugar. Exatamente isso. Mas eu queria ainda falar de um ponto que você tocou antes na parte normativa, que eu acho bom abordar, porque no mundo inteiro tem essa discussão, aí a norma, o nome varia. Eu vou falar do caso brasileiro e, por analogia, a gente vai pensar nisso para o mundo todo, que é uma questão que volta e meia a gente até aparece na imprensa e as pessoas ficam em dúvida, que é o seguinte, no caso brasileiro, a indicação geográfica é um guarda-chuva para esses produtos e serviços territorialmente localizados. Essa designação varia um pouco pelo mundo afora, mas o fundamental, que eu queria deixar claro aqui, que é o INPI que trabalha, isso tem em toda a parte do mundo onde tem Estado organizado, é identificar o seguinte, se aquele grupo de produtores que está reivindicando uma IG, uma indicação geográfica, se eles vão optar por uma IP, que é uma indicação de procedência, ou uma denominação de origem, uma DO. Essa é uma questão básica, conceitual. E qual é a diferença? Quando se fala numa denominação de origem, o que está em questão é dizer o seguinte, esse produto, ele é essencialmente daqui. Ele é totalmente impensável fora desse contexto, pela natureza, pela questão intangível, pelo solo. Isso tudo tem que ser alinhavado e mostrado para o INPI. Documentadíssimo, cai em exigência, demora alguns anos e tal. Isso é DO. Ela essencialmente é daquele conjunto lá que é delimitado claramente no processo da entrada no INPI. Uma IP também é rigoroso, tem que estar delimitado, etc. Só que uma IP não é aquele produto que essencialmente, radicalmente está vinculado. É o seguinte, a IP é identificada sim com aquele território, mas alguma coisa de significativo passa por ali, ou é produzido ali, ou é elaborado ali, mas não é tão, é uma âncora menos profunda, vamos dizer assim, tentando ser mais didático. Professor, em qual dos dois casos, por exemplo, se poderia incluir a questão do champanhe?
Porque eu não domino a questão francesa, mas eu tenho a impressão de que é DO. É DO. Porque só na região do Champagne é que isso. pode ser chamado de Champagne. Mas tanto faz. Não, tanto perfeitamente, é isso aí. O champanhe é em champanhe. É que tem a DO e tem a IP. No caso europeu também tem no caso do champanhe é DO, sim. Só para ter uma ideia, já que tocamos, no Brasil nós temos, hoje, reconhecida pelo NPI, 35 IPs, 35 indicações de procedência e 8 denominações de origem. Aliás, eu queria recomendar fortemente, e já falamos sobre isso antes, né, de que vocês vão disponibilizar a página do INPI para quem tiver... Você vai ver a indicação aqui embaixo. Porque quem gosta da discussão, eu vou pedir um parêntese, por favor, para eu poder me estender um pouco. Quem gosta da discussão tem no INPI uma página belíssima de questões do dia a dia, de dar entrada num processo, marca, patente, questão de licenciamentos, e essa questão toda é muito importante porque caminhando para o final do século XX, a legislação foi endurecendo da questão do conhecimento, em escala internacional, né? Mas depois a gente fala disso. Professor, deixa eu trazer aqui a nossa conversa, um outro elemento, um outro componente que tem muito a ver com a nossa realidade da agricultura brasileira. Porque, claro, o senhor falou também em serviços, depois eu vou querer saber que tipo de serviços se encaixam nessa questão da indicação geográfica. Mas ainda falando de produtos, essencialmente aqueles normalmente produzidos no setor agrícola. O Brasil é reconhecidamente um país que tem uma reconhecidíssima capacidade no setor da agroindústria, escala, grandes plantações. E os modelos de agricultura familiar, em que muitos dos nossos estados ainda, sobretudo aqui na região sul, no sudeste, excluído talvez as regiões ali do centro-oeste, né, que é larguíssima escala, mas no centro-oeste, ou melhor dizendo, no sudeste, no sul, a agricultura familiar prepondera. E é nesse ambiente que as indicações geográficas tendem a ser mais possíveis, digamos assim, ou potencialmente mais realizáveis? Com toda certeza, pelo seguinte, uma commodity, por exemplo, a soja, né, jamais seria uma indicação geográfica. Quer dizer, o nosso grande agronegócios, né, ele está muito capitalizado, tem pesquisa de ponta da Embrapa, das próprias empresas e tal. E o Brasil se a gente pegar o ranking mundial, né, dos grandes exportadores, Estados Unidos, União Europeia e Brasil, e dependendo da projeção que a gente faça, sem ufanismo, tá? Numa tranquila, assim, sem ufanismo, em alguns anos, se pegar os especialistas, não vão dizer 10, 15, 20 ou menos de 10, o Brasil será o maior exportador de produtos agrícolas, né? Agora, as commodities não têm condição de se tornarem IGs, né? De jeito nenhum. Quer dizer, é sim, como você falou, no mundo da agricultura, vamos usar o termo da tradição europeia da discussão, da agricultura camponesa, do pequeno produtor, onde a agricultura, ao contrário daquela capitalizada, não quer dizer que não tenha conhecimento, tem também, pode ter muito mais ainda, né? Mas é uma agricultura de um cuidado muito mais intensivo, quase uma jardinagem algumas vezes, né? A natureza é bem distinta daquela agricultura industrializada, né? O ambiente preservado. E o ambiente preservado, exatamente. Pelo motivo que você falou muito bem anteriormente, né? Se o ambiente não for preservado, você está acabando com as condições da tua existência, né? Agora, professor, exatamente. E com relação aos serviços, que o senhor disse que a legislação brasileira é inovadora com relação a isso? Exatamente, olha só que coisa curiosa. A tradição das indicações geográficas, ela é fundamentalmente europeia, né? Aí tem uma longa discussão, mas tem dados interessantes. Quem mais avançou nisso aí foi a França, né? Muito embora a primeira região delimitada tenha sido a da região do Douro, lá pelo Marquês de Pombal, 1756 e tal. Aí em Portugal. Em Portugal. Todo o entendimento na Europa foi de agroalimentares e sempre começando pelo vinho. Eu vou chegar em serviço já. Eu quero dizer o seguinte, a legislação europeia é a referência e uma coisa curiosa que tem lá é o seguinte, é vinho para um lado e agroalimentares e outras coisas para o outro. O mundo é um vinho, como tudo começou no vinho e depois foi transbordando para o azeite, para os lácteos, os queijos, né, e outras áreas, o vinho tem uma hierarquia muito grande nessa história toda. Então, pelo mundo afora, foi copiada essa legislação. A da Argentina, por exemplo, que está ganhando força lá também, é isso aí, vinho para um lado, agroalimentar para o outro. A legislação brasileira junta tudo num espaço só, o vinho não tem esse destaque, está junto de todos os outros.
E tem essa grande novidade que foi o serviço, o que deixou muita gente em dúvida do que vai se entender como serviço. Quer dizer, entre o pessoal que acompanha, ficou muita curiosidade, quem é que vai conseguir primeiro e tal, parará. E quem conseguiu primeiro, que até agora é uma só no Brasil, é o Porto Digital do Recife, que é um setor de ponta, de software, do que a gente chama aí de nova economia e tal, do conhecimento, programas de computador e tal, que ainda carece, foi aprovado, mas é um caso muito especial. Muito especial, até porque é o único caso. É o Porto Digital. E tem uma série de complicadores aí que tem que ser melhor regulados. Tem empresas grandes no meio, uma coisa que eu devia ter falado mais claramente, que eu quero frisar agora. A tradição no mundo todo, como ele bem falou, a questão dos pequenos produtores, a tradição camponesa e tal, a questão da denominação territorial, indicação geográfica, está muito ligado a pequenos e médios produtores. Não adianta um camarada que tem uma grande extensão de terra dizer que lá tem um produto, ou seja, não, tem que ter, isso é tradição no mundo. Daí a importância de cooperativas, associação e tal, de produtores, né? E no caso de serviços, ali tem que caracterizar melhor. Está aprovado, mas tem que caracterizar melhor. Tem empresas grandes compondo e tal. A configuração é muito nova. Foge um pouco Foge um pouco. Assim, para nós mesmos, mais... para nós mesmos aqui no Brasil tem muita dúvida em relação a isso. Agora, professor, o senhor fez menção há pouco que as primeiras indicações geográficas, ainda talvez nem chamadas assim, estavam lá no Vale do Douro, em Portugal, depois a Europa consolidou, né, os vinhos italianos, champanhe, produtos franceses, e aí, de uma certa forma, a gente sabe do que se trata, né? Porque perfeito. Compra hoje no supermercado, você compra um vinho que está lá escrito DOC, né? Exatamente. De origem tá lá, perfeitamente. Italiano. Então você reconhece naquilo um produto que tem uma origem peculiar, particular e própria. Mas o que faltaria hoje? Quais poderiam ser os desafios para a consolidação das indicações geográficas? É a produção que tem que ser melhor pensada, a comercialização, são as questões de logística, transporte, venda, descarte, esses aspectos do ponto de vista econômico que o senhor mencionou? Tudo isso é importante, mas eu diria que o mais importante, se eu tiver que situar, é o momento seguinte a se conseguir a IG. Por quê? Mais do que conseguir mais do que conseguir, muito bem, mais do que conseguir é manter. Por que isso? Porque no Brasil a gente já tem massa crítica na Embrapa, nas universidades, no Sebrae, em algumas ONGs sérias que têm trabalhado com isso, no pessoal da extensão rural. A gente tem uma constelação de atores muito variada, que de uma forma ou de outra, cada caso é um caso. Mas a gente encontra nessas 43 IGs que a gente tem no Brasil, que eu falei há pouco, 35 IPs e 8 DOs, a gente encontra um trabalho confluente que caminha razoavelmente bem para se conseguir a indicação geográfica. O desafio vem depois, nesse conjunto de aspectos que você falou, que é da vida. Quer dizer, você luta, batalha há alguns anos para ter indicação geográfica, aí no momento seguinte, algumas vezes, eu estou insistindo aqui, cada caso é um caso, em alguns casos, como é o caso do vinho da Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos, né, que foi a primeira, já existia uma certa coesão antes, uma constelação mais consolidada e tal, mas em alguns casos existe uma certa ideia de que, bom, agora conseguimos a indicação geográfica, vamos colocar no piloto automático. E não vai. Na zona de conforto, não vai. E aí eu quero te falar de uma pesquisa que a gente vai estar concluindo agora, deve apresentar no Fomerco, vamos mandar aqui para a página também, que é o seguinte: a gente tem acompanhado, eu com meus orientandos lá no nosso núcleo, os conselhos gestores das IGs brasileiras no sentido da divulgação, como é que eles se mostram na sua página web, né? O que nós vemos ali? Das 43 IGs que a gente tem no Brasil, por incrível que pareça, um pouco mais da metade delas sequer tem página, elas não conseguem se comunicar. E das que têm página, somente 4 ou 5 estariam num grupo assim de uma página para valer, como deve ser no padrão daquela coisa que vai se consolidar, que dá mostra de que não está fragilizada. Em que sentido? No sentido de falar de pontos de venda, saber se apresentar.
que está por trás disso tudo, para uma IG ganhar vida? Que é um novo modo de produzir e de vender. Isso tem que estar claro. E aí sim entra a agenda que você falou. Como é que é a nossa logística aqui? Como é que a gente vai ter os nossos pontos de venda, né? Qual é o nosso ponto forte? A maioria não tem muita noção disso. Eu quero voltar ao ponto, então, para dizer o seguinte. Não adianta colocar no piloto automático. E essa questão do piloto automático, que eu estou chamando, é exatamente ter uma agenda clara. A gente tem situações pelo Brasil e no mundo, vou falar do caso, um caso famoso, num segmento famoso das IGs, do caso espanhol, que eu conheço um pouco. Vê que interessante. A Espanha, disparado, é o maior produtor de azeite do mundo. Região da Andaluzia, aquilo lá é uma produção forte, bosques e bosques, se perder de vista, né? Então é o maior produtor do mundo e tal, tudo isso. Mas não é quem mais fatura. Quem mais fatura são grupos italianos que sabem fazer uns blends e sabem vender e sabem colocar. Tem produção da Espanha de muita qualidade ou de alguma qualidade que acaba vendendo tudo para... A Itália compra muito azeite e faz blend, como eles fazem com cafés. Uma coisa que eles sabem fazer muito bem. O que eles fazem com café, fazem com azeite. E no caso da Espanha, o que aconteceu? Eles foram muito bem nos vinhos, né? A IG na Espanha. Caminharam bem. No caso do azeite, houve uma dispersão de esforços, muita fragmentação. Não conseguiram ter articulação e a situação é essa. Isso é muito comum em vários segmentos, né? Até fora da questão da IG, é uma questão interessante da gente entender no mundo da agropecuária. Por exemplo, isso não tem nada a ver com IG, mas é só para mostrar o drama da questão da produção. O contexto todo. Pertinente. Exatamente. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, né? E só a Índia tem mais vacas e bois que o Brasil, né? Pecuária leiteira de corte, aqui no Brasil muito forte em quantidade, mas não somos nós que faturamos mais, são os Estados Unidos, que tem produção com gado confinado e tal, sabe bem qual é o seu produto. Modelos diferentes, exatamente. Então, no caso da IG, você vê assim, ou não tem página, ou se tem uma página que mostra uma certa fragilidade, não falando de ponto de venda, não está em inglês, não está dizendo como é que pode entregar fora do mercado local. Porque, na verdade... Problemão, esse é o ponto. O interesse, talvez, maior de você buscar um processo de reconhecimento de uma indicação geográfica, da denominação de origem, né, ou da procedência, é você poder trabalhar com um mercado exclusivo do seu produto. Quer dizer, tipo um nicho, exatamente. É uma equação econômica. Exatamente. Não é uma coisa trivial. Sentido em eu ter reconhecido o produto que faço e não conseguir vendê-lo com o potencial econômico que ele pode gerar. Perfeito. É essa equação que não está bem resolvida não pelo que vocês estão investigando. Não está, exatamente. E uma coisa que também acontece muito aqui, né? Essa questão da comercialização tem que ser conhecida até para ver a dificuldade dos canais tradicionais, né? Evidente que se um supermercado vai vender de uma nossa que é frágil, que não estamos falando de um vinho conhecido, né? No caso da experiência lá fora, a margem vai ser muito pequena para eles têm que conhecer isso. Você tem IGs no mundo que você tem venda, eles entregam o produto. O caso vamos lá, o queijo da Serra da Estrela que eu falei há pouco. Claro que eles têm outra coesão, é mais antigo e tal, mas quer dizer, a margem está com eles. Eles conseguem comercializar e entregar o produto em pontos diferentes, distantes da produção. Quer dizer, a questão da IG nessa perspectiva é apenas um dos elementos de agregar valor àquele produto. Há muitas outras tarefas que precisam ser cumpridas para gerar essa receita, para qualificar ainda mais com certeza. Região. Enfim. Agora, professor, o nosso tema trata já de uma relação entre essas indicações geográficas e a gestão social, que é objeto, inclusive, de uma série temática desses programas que nós estamos trazendo aqui aos estudantes aí da área de administração pública, na graduação, na pós-graduação. E nesse aspecto, como é que a gente pode estabelecer relação entre o contexto da gestão social, desse modelo de gestão preocupado com aspectos da sociedade, da representação, da horizontalidade de debates e decisões, e o empoderamento dessas regiões que perseguem a indicação geográfica. Tá.
Eu queria aproveitar e dizer que eu vi o trabalho de vocês aqui, que você recebeu o professor José Roberto Oliveira, de Ijuí, que falou da utopia missioneira lá dos Guaranis e tal, começou essa discussão, e eu soube que vem outras pessoas falar, quer dizer, é um tema muito relevante e que tem tudo a ver com essa discussão de cooperativismo, associativismo, IGs e tal, justamente porque esse espaço é muito promissor para uma esfera pública de discussão, né, que não tem a ver, que é uma coisa distinta do mundo da grande corporação. Ali o que está em questão é o planejamento estratégico, né, e uma competição, uma briga por espaço muito grande, onde você cresce com a economia, com o mercado, e cresce também em cima do outro, principalmente na hora em que a economia deixa de crescer, que você tem que tomar espaço do outro, né? No caso de uma indicação geográfica, nós estamos falando de um grupo de produtores, né, que tem que ter um padrão de relacionamento e de cuidado com o produto, senão a vaca vai para o brejo, literalmente, né? Então, quer dizer, quando a gente fala da relação da gestão social com indicação geográfica, é dizer o seguinte, que quanto mais essa forma de gestão se aproximar de uma discussão, com um processo de discussão, de tomada de decisões compartilhado, mais fortalecimento vai haver para essa indicação geográfica, o que tem a ver com integração dos esforços. E até vou querer largar um pouco a discussão para dizer o seguinte, no mundo das cooperativas, por exemplo, né, o que a gente tem no Brasil, que é muito frequente, infelizmente, é o quadro que predomina, um jogo de soma negativa, em que medida? Existe uma disputa por poder, onde um grupo está ali fechado dentro de alguma, ou a ideia de que se eu me juntar com a do município do lado, eu vou perder poder e tal. Então, por exemplo, para ser bem concreto, a gente vê situações em que o equipamento está subutilizado, um caminhão que vai recolher o leite, por exemplo, uma máquina que vai esfriar o leite, ou um silo, sei lá, está mal utilizado, está subutilizado, o custo aumenta, você podia se juntar, integrar as cooperativas de alguma maneira, né? E a coisa não caminha. Não caminha por causa da ideia de que vai perder poder, de que você está com prestígio ali, que o outro é teu adversário, né? É uma pena. E a gente vê na Europa, só para reforçar bem esse exemplo, que esse é um perigo, né? A fragmentação excessiva. A gente vê na Europa casos exitosos em que a IG passa da fronteira de um país até. A Terneira das Serras Catalanas tem uma parte na França e uma parte na Espanha. Fica chique, inclusive, né? Até porque todos ganham. É um jogo de soma positiva, exatamente. Professor, o senhor tem um trabalho recente aí, que é fruto dessas investigações, em que o senhor trata de uma relativa ou preliminar comparação, né, entre a questão das IGs na Europa e na Argentina, que também é outro campo em que o senhor tem. Dessas preliminares observações, o que a gente já pode tomar assim, como orientação, professor? Bom, primeiro de tudo, não cair na tentação de ouvir aquele canto de sereia de uma coisa muito exclusiva e fragmentar os esforços. No caso da Espanha, que eu conheço um pouco mais, o que aconteceu? Nos vinhos houve um caminho muito promissor e as marcas são conhecidas, aquilo que você falou há pouco. Você pega lá o rótulo, vê ali DO e tal, de La Rioja, de Rio Douro e tal, e tudo consolidado. No caso dos azeites, a maior parte ou a totalidade do que a gente vê aqui, você vai ver lá, são grandes empresas. Por quê? Porque aí entra também a questão da esfera política, do poder local, do pacto federativo, como é que ele é vivenciado. Um perigo que a gente corre no Brasil, inclusive, que é o seguinte, um deputado estadual, como eu já vi falarem, inclusive no estado do Rio, né? Eu vou arranjar uma IG e vou resolver o problema de vocês aí no município e tal. Isso é uma furada, né? Porque você fragmenta e não vai conseguir traçar estratégia nenhuma, essa agenda não vai, que você está apontando muito bem aí, dos desafios, não vão ser enfrentados isoladamente, quer dizer, esse eu acho que seria o grande problema, né? Fragmentação baseada na experiência europeia, porque lá a gente percebe o seguinte, sem perder a linha da discussão que você puxou, onde existe uma articulação maior,
você consegue traçar estratégias até de internacionalização da IG e saber quais são os desafios. Inclusive cumprindo aquelas questões que o senhor trouxe há pouco, tem um espaço na internet, tem 2 línguas ou 3 línguas. Perfeitamente, perfeitamente. O ponto de venda, eu entrego o produto, isso não é barato, né? Não é fácil de fazer, tem gente que é botar um profissional ali. Então você tem IGs na área dos lácteos, do vinho mais, no caso espanhol, no português também, que conseguem avançar. As outras caíram na armadilha da fragmentação e aí brigam por um espaço no mercado local que é muito limitado. Ou seja, então a grande pergunta no caso das IGs, se a gente considerar a totalidade, no caso europeu, aliás, europeu, vamos dizer, elas são mais fortes na área do Mediterrâneo, né? Muito mais Mediterrâneo do que a Europa em conjunto. A maior parte delas está na Europa, lá onde bate o sol, né? No Mediterrâneo. Mas tanto lá como aqui, a questão que fica até é o seguinte, como é que elas conseguem ter essa resiliência e continuar existindo? Porque é muito frágil, né? As tentações em torno delas são... E na Argentina? É muito frágil. Na Argentina eles estão muito bem nos vinhos, né? E as outras experiências fora do vinho são muito poucas. Tem lá o chivito, o cabrito de Neuquén, tem um salame de Tandil, que é promissor, mas estão com dificuldades na questão de comercialização e tal. Difícil. Mas o modelo de organização em torno do objetivo de uma IG é parecido com esse? Os problemas são parecidos. Por quê? E boa pergunta. Boa pergunta. Lá eles têm o INTA, que é o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, que é a Embrapa deles, que tem um trabalho belíssimo, que tem gente comprometida com a agricultura familiar e que trabalha para as IGs. Aconteceu, pelo que eu estou vendo, fora dos vinhos, que tem uma dinâmica própria, né? Está acontecendo a mesma coisa lá. Joga para o piloto automático, não funciona. Tem problemas. Consegue a IG, comemora. Mas não preserva as condições. Porque batalhou para conseguir a IG, mas não pensou no que vem depois. Eu diria que a dificuldade é como se você se juntasse com um sócio para montar um negócio, aí no dia seguinte é o que instalou o negócio, pronto, conseguimos. Não conseguiu. Agora é outro desafio. Agora é outro patamar. Então lá, nesse ponto, é semelhante, né? Também tem gente da universidade comprometida e tal. E agora é tudo muito recente. A nossa lei, isso está na página do NPI, é fundamental. Ela é de 96, a Lei de Propriedade Industrial, que é o grande guarda-chuva. São, né? Quase 20 anos de uma. Mas foi muito pouco divulgada. Ainda hoje a maioria das pessoas não conhece grande coisa. E um aspecto interessante é o seguinte, é que isso é muito... Tem várias interfaces essa discussão, né? No Brasil, o caminho é muito promissor, mas falta divulgação. A gente tem várias coisas interessantíssimas aqui, que tem tudo para ser uma IG. Aqui em Santa Catarina já tem a da uva e do vinho Goethe, né? Goethe. E tem o Cristal de Joinville, que está sendo recuperado para encaminhar. Eu vi um artigo recente que foi apresentado aqui na... Joinville ou é Blumenau ali, não? Bom, eu estou em dúvida. Ou do Vale do Itajaí do Norte. Ali, exatamente. A região mais industrializada. Que já teve uma forte tradição em cristais e está sendo retomada, né? Mas é pouco divulgado. Agora, o que eu queria falar do contexto era o seguinte... Como é que é importante? Ver o caso europeu, né, que é onde elas estão mais consolidadas, onde mais estão internacionalizadas e tal. Ver que coisa interessante, como é que os contextos mudam, né? A política agrícola comum, que é um dos principais pilares, se não for o principal pilar da Europa comunitária, da União Europeia hoje, né? Ela, quando foi criada, logo no início, qual era o contexto ali? Era o contexto daqueles anos seguintes ao pós-guerra, de desabastecimento, precariedade, temos que ter alimento, tem que produzir e tal. Parará. Passou 20, 30 anos depois, a política agrícola comum foi vítima do próprio sucesso, porque estava sobrando alimento. E para o cidadão comum da Europa, vinha a seguinte, a comunidade europeia na época, vinha a seguinte questão: para que comprometer metade, ou às vezes até um pouco mais, do orçamento da Europa comunitária com a agropecuária, se a gente pode comprar mais barato lá fora? E tinha grupos que processavam produtos agroalimentares, também pensavam isso. Então tudo indicava que a política agrícola comum ia ser esvaziada. Na verdade, não foi. Ela foi até reinventada em que sentido? No sentido de que, naquela altura, se percebeu que a questão do meio ambiente, da paisagem, estavam ganhando uma força em representação, em desejo na agenda pública. É nesse período, entrando aí pelos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80,
que começa a ganhar força e se materializar aqueles projetos de turismo rural, turismo de aventura e aquelas fazendas que são hotéis fazendas e que tem o mundo rural e tem o rural não agrícola também, que isso é interessante, não ter uma postura diante do rural só do ponto de vista produtivo, mas entender o rural como um aspecto muito mais plural, que tem a ver com a paisagem, lúdico até. E quando se fizeram pesquisas sérias que foram feitas na época, a maior parte da população achava isso uma boa, ter a política agrícola comum e bancar isso aí. Então hoje, por exemplo, você vai no mundo rural, naquele contexto que está consolidado, né, você não consegue entender só pelo aspecto produtivo, porque de fato é mais caro o que se produz lá. Por exemplo, o exemplo que vem sempre à mente, que é sempre falado na mídia brasileira, inclusive, o açúcar de beterraba deles é pelo menos 3 a 4 vezes mais caro que o açúcar que a gente faz aqui. Mas aí entram várias questões, desde a questão local, não estou falando que tem indicação geográfica no açúcar, não. Estou dizendo de querer produzir internamente, querer ter gente no campo e a questão do ambiente, da paisagem e tal. Quero dizer o seguinte, a discussão lá está muito consolidada, foram muitos anos, né? Nós, no Brasil, estamos numa situação ainda de divulgar o conceito que a maioria não conhece. E aí eu acho que há até o próprio Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, tinham que ter um protagonismo maior nisso aí. Para, inclusive, gerar outros ambientes que possam, aí sim, se relacionar com esse tema da indicação geográfica. Perfeitamente, perfeitamente. A gente tem páginas e links que merecia mais relevo. Para poder... Porque eu queria falar mais uma coisa, claro, que tem a ver com o que você falou das commodities. Veja bem, que interessante. O pequeno agricultor, pequeno e médio agricultor, não tem como competir na produção de soja. Não tem como. Nem da pecuária de corte, nem coisa nenhuma. Tudo que o suco de laranja, não dá. Tudo isso aí que envolve escala, uma agricultura mais industrializada, ele tem, se é que ele vai conseguir, uma margem estreitíssima. Outra coisa, ele pode trabalhar, no caso do pequeno e médio produtor, integrado a uma grande indústria processadora de bebidas, alimentos, ou a fumageira, que é muito forte aqui no sul, né? Mas que também a margem não é tão alta. Ou seja... De alguma forma é um modelo que, vamos dizer assim, engessa muito a atuação deles, porque ele está sempre... E muito subordinado. Exatamente. Muito subordinado. Você tem exemplos no Brasil, já estudados, de grandes processadoras de leite, que fazem leite em pó, que foram para um município, botou todo mundo para produzir, prometeu o céu, e depois que a coisa começou a funcionar, uma margem estreitíssima, né? Então, quer dizer, estou chamando a atenção para o seguinte, que a IG não é, a indicação geográfica de jeito nenhum, uma panaceia, mas que em alguns casos a gente tem coisas muito promissoras no Brasil, no mundo agroalimentar e fora dele, como foi o cristal que a gente falou há pouco, né? O pessoal lá em São João del Rei conseguiu no estanho, né? Eles têm tradição nisso, conseguiram, né? Aliás, a gente estava falando, batendo um papo antes, né? Vai estar na página esses links, né? Do INPI, das associações, tudo isso. Quem tiver uma curiosidade, Eu estou aqui conversando com o professor César Augusto Miranda Guedes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre esse tema das indicações geográficas de gestão social, que, obviamente, se nós tivéssemos aqui muito mais tempo, falaríamos de vários outros aspectos. Agora, professor César, antes da gente encaminhar o encerramento, não sei se tem algum outro aspecto, talvez, que o senhor pretendesse reiterar ainda, ou falando diretamente com os alunos que participam aí do Programa Nacional de Administração, o Programa de Formação e Administração Pública, o PENAP, e que estão, alguns deles atuando, às vezes, como gestores lá num município pequeno. Perfeito. O que é fundamental nesse sentido das indicações geográficas, da valorização dos territórios, do desenvolvimento territorial, para estes jovens, estas jovens que talvez daqui a pouco possam ter um protagonismo nesse sentido, nessa situação? Uma bela questão, eu vou aceitar para dizer o seguinte, é abrir a cabeça, né? E aquela coisa do Machado de Assis, ver com olhos livres, né? Porque quando a gente pensa no caso da economia, da gestão e tal, no mundo da economia, eu percebo que a maior parte do pessoal que trabalha com isso, dos estudantes que vão sendo formados, eles pensam as formas de produção e de formação de preços de uma maneira muito
muito pasteurizada, muito padronizada. Isso é de uma riqueza fantástica, né? Quer dizer, o padrão de produção, a determinação dos preços, a questão do tamanho das empresas, né? Isso depende muito dos segmentos, das condições. E hoje a gente tem como a pequena empresa romper o seu isolamento. Quando você faz um mínimo de articulação, quando você tem espaços de discussão e de deliberação, onde você consegue juntar representantes da sociedade, os produtores, o mercado, o poder político local, o jogo de soma positiva pode acontecer. A gente não pode, diante de pequenos empreendimentos, ficar pensando, coitado, aquele lá é pequeno, não tem jeito, nunca vai conseguir se consolidar e tal. Tem que ser empoderado, porque, que é o espírito da coisa nas suas provocações, de criar um caminho de possibilidades, né? Isso é um processo, né? Então é ver com olhos livres, né, e ouvir o paciente. Ouvir o paciente é fundamental. Não acreditar que você, por conhecer fórmulas e modelos de produção, ou que o fulano falou, ou que o cicrano, tem que ouvir o paciente. Que, aliás, é uma coisa fundamental que vocês vão ver quando entrarem nas páginas, né? É como é rico e como é variado a DGES tem uma dinâmica, cada uma tem uma singularidade. Eu queria te agradecer muito a possibilidade, especialmente agradecer o convite, a possibilidade de divulgar o nosso trabalho. Um prazer estar aqui com vocês. Sou César Augusto Miranda Guedes, nós agradecemos mais uma vez, o professor César se dispôs a estar aqui conosco, aceitou o nosso convite, para aprofundar, não, obviamente, a exaustão, mas para provocar os alunos a irem... Ganhar para o tema, né? Ganhar para o tema. Ganhar mais um para o tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfação tê-lo aqui conosco. Também, obrigado. E vocês que nos acompanharam também já sabem que no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão está lá a agenda completa das próximas teleconferências, todas as passadas e cada um dos temas das séries temáticas. Aproveite e até o próximo encontro.